Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus? Ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. É claro que não podemos conceber Deus ocioso por um momento que seja, né? Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar, os sentidos, né? O que é impenetrável. São exatas essas definições? Essa é a pergunta 22 do Livro dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Tá? Então, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma ou nada, e o nada não existe. Pergunta 24 do Livro dos Espíritos. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores do som da luz e o som é do ar? São distintos, um do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Tá? Então a matéria, o nosso corpo, sem que o espírito ali esteja unido, não há inteligência alguma. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Fecha parênteses. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. Então nós não temos organização ideal para perceber o espírito sem a matéria. Por isso precisamos desse laço de união, do espírito entre a matéria, né? Então precisamos para que possa ser percebido. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, né? Pelo pensamento, pelo nosso pensamento. Sim, podemos conceber, né? Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento, pelo nosso pensamento, né? Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material, você tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela.
embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria. É suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sobre a ação do espírito de produzir a infinita variedade de coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal primitivo, o elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Certo? Lembra, a gravidade, né? As leis de Newton. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria, mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular as vossas linguagens de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí, ou consideramos-las, formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. E assim, que Deus os ilumine hoje e sempre.